Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no Devaneios do Café. Esse encontro que acontece aqui em Campinas, presencialmente, no SEI, é o Espaço Marco Quirino, aqui no Café Dialógico, que fica na Rua Doutor Quirino 856. Essa é a nossa casinha de todas as quartas-feiras, onde nós nos encontramos para reimaginar o nosso cotidiano, aquilo que nos provoca de alguma forma. E, antes de mais nada, hoje, assim como eu disse na live passada, inclusive foi a nossa primeira live, que foi ali um cine, né? A gente foi debatendo, foi devaneando um pouco sobre o filme After Sun. Então, quem quiser acompanhar a nossa discussão, ela está gravada aqui no Instagram e mais para frente ela vai lá para as outras mídias, tanto para o YouTube quanto para o Spotify. Boa noite para a Enila, que está aqui conosco. E também anunciar que hoje é o dia do sorteio. Vai ser um sorteio à moda antiga. Aqui estão os papeizinhos para quem for participar do sorteio. Inclusive, preciso arrumar um deles aqui que está saindo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para não dar BO. Deixa eu só fazer assim. Pronto. Para ficar todos iguaizinhos. Pronto. E aqui tem os 10 nomes que estarão concorrendo a ganhar a camisa da Tomier, que mais para o final da live eu vou mostrá-la novamente. E aí eu vou falar sobre. Então, eu vou deixar os 10 minutos finais de live mais pro sorteio. E vamos ver quem será o ganhador ou a ganhadora do nosso primeiro brinde aqui. E lembrando que todas as pessoas que estão participando desse sorteio são pessoas que participam e que eu presencio de alguma maneira, estão mais ativamente participando das lives ao vivo. Então esse vai ser o primeiro brinde para as pessoas que participam aqui das lives. Aí fui colhendo os nomes durante as semanas e hoje vai ser o resultado final. Olá para Caminho do Inconsciente que está aqui conosco. Boa noite, pessoal que está chegando agora. E hoje eu fiquei aqui pensando um pouco, né, durante a semana, em um tema que fosse um tema mais não tão complexo assim, né? A gente vem trabalhando diversos temas aí com uma determinada complexidade de pensamentos que envolve ali questões mais imagéticas, né? Que convida-nos a imaginar. Hoje não vai ser tão diferente, porém vai ser um tema mais, vamos dizer assim, com um tom de senso crítico, tá? Em relação a algumas posturas que ainda são muito permeadas, ainda são muito perpassadas em relação a uma visão psicanalítica e que hoje, ao meu ver, elas talvez não caibam mais, ou que pelo menos elas atrapalham muito a própria visão psicanalítica dela poder se manifestar. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre o nosso tema, qual será esse tema de hoje. Também venho lembrar vocês aqui a nossa parceria com a Editora Vozes. Eu sempre apresento um livro da Voz, hoje eu não tenho nenhum livro novo para apresentar, nenhuma pré-estreia. Mas, como eu recomendei na live passada, também recomendo novamente nesta live, hoje eu não estou com o livro em mãos, que é o livro, é uma estreia que já está à venda, já está em circulação para comprar em todos os meios aí, online de compra, acho que até algumas editoras já têm em loja física, que é o Fronteiras, do Gustavo Barcelos. Um livro bastante interessante, é um tema bastante interessante em relação a essa psicologia das fronteiras, o que nós imaginamos, o que são essas questões de limites, e esse é um livro que vai ali imaginá-los de alguma maneira. Boa noite para Tatiana Morelos, que está aqui chegando aqui conosco também. Boa noite, Tatiana. Então, hoje, o que eu pensei de falar sobre o nosso tema?
um tema que ele já é conhecido, ele já é, inclusive, propriamente criticado pelo próprio Freud, mas eu vejo assim, alguns acontecimentos mais recentes me fez ver que esse é um caminho que continua sendo adotado por diversos profissionais e também instituições de ensino, seja elas quais forem, não vou especificar nenhuma, que é o tema que preocupa muito em relação até uma postura de tratamento em relação à própria clínica, que é a análise selvagem, né? Ou a psicanálise selvagem, ali como ela é mais conhecida. E o que é essa psicanálise selvagem? E claro, eu não vou falar tanto com as palavras do próprio Freud, tá? Mas eu vou falar mais com as minhas palavras. Mas essa psicanálise selvagem, ela é mais ou menos o seguinte, é como... Vou dar 2 exemplos mais práticos aí. Sei lá, a pessoa dentro de um consultório, né, ou analisando, ele sonha que está bebendo um copo d'água. E aí o analista fala, bom, esse copo d'água aqui, na verdade, é a sua sede de voltar para a infância. Por exemplo, uma coisa bem teórica, inclusive. Fala, nossa, é mesmo, né? Nossa, mas... Só que o que acontece? O que é essa psicanálise selvagem? Dentro desse próprio exemplo que eu estou aqui me referindo, é uma postura que descaracteriza toda a fantasia que está sendo apresentada. O sonho está apresentando um copo d'água, e aí, de repente, eu estou falando ali de um trauma de infância, sei lá, que tem a ver com a minha avó. Mas isso já foi extremamente direcionado pela própria postura interpretativa do analista. O Freud critica isso. Porém, o que acontece? O Freud ele foi tomando esse caminho no início da psicanálise, né? Ele foi ali tendo uma postura bem interpretativa. A interpretação dos sonhos dele tem bastante dessas vertentes e tudo mais, só que ele vai percebendo que ele precisa abandonar um pouco isso, porque senão ele vai perdendo exatamente aquilo que faz com que a psicanálise seja um diferencial, que é o tratamento da fantasia. O Freud, primeiramente, quando ele está tentando instaurar a psicanálise como uma ciência, que inclusive é algo que, digamos assim, continua sendo complicado, é uma discussão que continua sendo extremamente complicada, porque enquanto nós tentamos outorgar a qualquer tipo de psicanálise, não precisa ser apenas a freudiana ou kleiniana, seja qual for, mas quando nós tentamos outorgar um título inquestionável de que uma psicanálise ela é uma ciência, a gente está arrumando ali, então, que a gente está entrando dentro de uma verdade nominalista absoluta. O que isso significa? Que o que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo sobre você, analisando sobre você, é uma verdade e você tem que olhar para essa verdade que eu estou entregando a você. Ou seja, vira uma postura hierárquica, vira uma postura de, digamos assim, hereditária, de pai para filho, coisas do tipo. Boa noite, Valéria. Valéria está chegando aqui conosco também. Isso é complicado, porque quando nós estamos dentro de uma relação, um setting, dentro de uma relação analítica, a proposta que traz a uma reflexão é uma proposta mais horizontal. Ou seja, a gente tenta ao máximo analisar aquela imagem através da própria linguagem que a imagem fornece, que é através das analogias. Analogias, metáforas, enfim. O próprio Lacan vai fazer isso de uma forma metalinguística. A maneira que o Lacan trabalha estas imagens é através da linguagem, de uma metalinguagem.
O Hillman vai trabalhar isso através do Jung de uma forma mais imagética. Ele vai se embasar em diversos autores, como autores clássicos, como o Plotino, Paracelsus, que a gente tinha comentado inclusive numa das lives, acho que foi no de domingo. Vai falar sobre Heráclito, Gaston Bachelard, que são referências imagéticas, com uma outra, que não estão tão preocupados assim com a questão apenas exclusiva da linguagem. Claro que está, porque uma das manifestações da imagem é através da linguagem, a linguagem verbal aí no caso. Mas não apenas ela. Ela também, a imagem é uma maneira de se estar fantasiando sobre as coisas. Então a fantasia ela abarca diversas dimensões aí, que a gente já falou bastante sobre. Só que por que eu estou falando tudo isso? Porque o que acontece? A partir do momento que tem-se ainda uma preocupação com o que isso significa. Por exemplo, eu sonho, estou falando sobre uma questão de uma angústia que eu estou passando, uma angústia incompreensível em diversos pontos, eu não sei porque aquilo me tocou. E aí, a primeira reação, a reação mais defensiva que se tem em relação ao não saber, é jogar um saber prévio em cima dele. Então, quando eu não sei de alguma coisa, a primeira coisa que eu tento fazer é achar ali uma coisa que eu já conheço e me apego nela. Qual é o problema disso? O problema é que eu estou falando de uma coisa e esqueço a outra. Muitas vezes. É o que acaba acontecendo. É o exemplo que eu dei. De repente o sonho está falando que eu estou tomando água, e aí de repente eu estou falando sobre o trauma de infância. Quem que estudou o trauma de infância? É o analista. Por que ele está trazendo para esse lado? Porque é o lado que ele conhece. Agora, beber um copo d'água no sonho é uma coisa estranha, por mais simples que possa parecer. Mas o que o sonho está dizendo em relação a uma busca por um copo d'água? Isso é um pouco mais difícil, isso é um pouco mais complicado, porque aí me exige que eu fique exatamente na angústia da própria imagem. Então o que acaba acontecendo? Poxa, eu não sei o que significa beber água no sonho, mas vamos tentar olhar para essa imagem. Vamos tentar ali conversar. O que te atraiu tanto no sonho para você beber água? Foi uma sede? Não sei. Então a gente vai trabalhando interrogativas, interesses, curiosidades sobre a própria imagem. Se eu já coloco alguma coisa dizendo o que ela é, eu estou adotando uma postura de defesa, uma postura de distanciamento dela. Ou seja, não quero falar sobre isso, quero falar sobre outra coisa. Vamos trazer outra coisa aqui, mais importante, entre aspas. A Joyce comentando: o complexo de fazer uma interpretação de acordo com nossa própria interpretação é justamente limitar o analisando e sua reflexão sobre a imagem. Sim, exatamente o que a gente está falando, Joyce. O que acaba acontecendo? A imagem, ao invés de ela virar um provocador, ou seja, ela trazer um aspecto que eu não sei sobre mim, porque se a gente está pensando num sonho, o que está acontecendo no sonho não é algo que... beber água no sonho pode não ter muito a ver com beber água na realidade. Pode ser que essa água que esteja sendo bebida, a busca dela esteja sendo uma coisa mais diferente. E provavelmente é. A gente aposta nisso. Boa noite para o Vitor, boa noite para a Nina, que está chegando aqui também. Pessoal aqui chegando agora na live. Por quê? Porque aí, quando eu estou sonhando, eu começo a reparar os detalhes deste quadro. Mas eu estou bebendo água num quartinho, na cozinha, num espaço aberto, num lugar escuro. Porque tudo que acontece ali dentro dessa imagem são concomitâncias.
E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos falando já há um tempo, inclusive dentro das lives, sobre o deformar. Só que deformar não é descaracterizar. Eu acho que a gente precisa fazer essa diferenciação. Por quê? Quando nós falamos sobre deformar é o quê? Vamos pegar o exemplo da água no sonho. Eu estou bebendo água no sonho, né? Eu falei da água no sonho porque eu estou com água aqui, foi a imagem mais próxima que me chegou. O que eu já sei sobre beber água? Eu já sei que eu bebo água quando eu tenho sede, eu já sei que eu bebo água quando eu estou, sei lá, fazendo uma maratona, eu já sei que eu bebo água com gás ou sem gás e por aí vai. Essas já são as coisas que eu sei sobre beber água. Agora, quando eu estou sonhando que eu estou bebendo água, está acontecendo alguma coisa ali que eu não sei sobre beber água. E aí que tá. Aí quando começa a falar com o sonho, fala, bom, como é que é essa água? Como é que está sendo beber essa água? Nossa, parece que eu estou tomando desesperado, parece que eu estou me afogando, parece que vai ser o último gole d'água que eu vou tomar na vida. Então, eu não estou mais falando do que eu conheço, de sede, de água com gás ou sem gás, qual que é a minha preferência, porque todas essas preferências são conscientes, são o que eu sei sobre tomar água. Agora, quando eu falo, poxa, parece que ali no sonho eu estou tão desesperado para tomar água que eu me afogo. Vai falar, tá. Então, quando você está tentando tomar logo alguma coisa, você se afoga com ela. O que isso tem de correlação na sua vida, no seu cotidiano? O que você toma com tanta euforia que você acaba ali se afogando naquilo que você está tomando para si? Essa é uma maneira aqui que eu estou falando da gente tentar conversar com um copo d'água de uma maneira diferente. Então aí talvez a gente não esteja falando sobre exatamente copo d'água, mas uma maneira de se tomar as coisas de uma forma muito incipiente, muito precipitada, que acaba mais me afogando do que me nutrindo. Percebe? Isso é uma deformação. Deformação é deixar com que a imagem continue-se. Nós não perdemos o copo d'água, mas o copo d'água me levou a uma outra dimensão, de uma outra realidade que até então não tinha me tocado dessa maneira sobre ela. Bom, o que... peraí, só um minutinho que aqui o Vitor colocou uma referência, deixa eu lê-la aqui. Vitor, o sonhador em seu devaneio, sem limite nem reserva, se entrega de corpo e alma à imagem que acaba de encantá-lo. Sim! E a imagem, né, Vitor, o que é interessante é que a imagem é como nuvens. A nuvem vai continuar sendo ela mesma, mas ela constantemente está se transformando. Para ela continua sendo tanto nuvem, mas ao mesmo tempo a maneira de ser nuvem já não é mais a mesma de segundo a segundo. Ela vai mudando. Nossa, agora apareceu tal coisa. Nossa, agora apareceu isso. Então, esse interesse na imagem é exatamente o interesse no movimento que a imagem proporciona. Não no interesse que eu quero inserir na imagem. Porque se eu estou querendo inserir alguma coisa na imagem, eu corro o risco de entrar no que eu já sei. E aí, o que acaba acontecendo? A imagem vira um nada mais que. Isso aqui é nada mais que esse complexo infantil de aí beber a água tem relação a ficar mamando na mãe, pipi, papapó. Isso são besteiras, tá? Vamos falar em português um pouco mais claro. Por que isso é uma besteira? Porque o sonhador não está sendo convidado a se relacionar com o seu sonho. Ele está sendo convidado a sonhar o sonho do analista. E aí a gente entra para falar sobre descaracterização. Aqui o Vitor está comentando. De uma imagem isolada pode nascer um universo.
Ou até melhor, Vitor, existem universos contidos em uma imagem. Essa é a sacada. Ótimo, é bem referenciado. Existem universos diversos, politeístas, como a gente vem comentando aqui, dentro de uma imagem. Ou seja, uma imagem nunca está, nesse sentido literal, ela nunca está sozinha. Ela está sempre em relação com alguma coisa, ela está sempre analogizando as coisas. Ela está sempre metaforizando a maneira dela estar dizendo quem ela é. Vou colocar nesse sentido. E bom, o que isso tem a ver então com essa descaracterização ou análise selvagem aí? Espera que tem mais comentários, já vou chegar lá. Caminhos do Inconsciente comentou aqui. Cada um simboliza as imagens a seu próprio modo, né? Então, mas aí que tá. Qual que é a questão em relação a isso? Que a gente também tem que tomar cuidado, Caminhos do Inconsciente, sobre... É que eu não sei se é o nome, tá? Eu tô lendo só o nome do perfil aqui. A gente acaba entrando muito numa questão de cada um tem o seu jeito de sim, cada um tem o seu estilo, óbvio. Isso tem uma subjetividade. Mas tem que tomar cuidado também, dentro de uma postura mais analítica, de não entrar numa postura Camila. Ótimo, Camila, muito obrigado aqui. De a gente não entrar num processo de subjetivação. O que é subjetivação? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu estou com o meu livro aqui do Revendo a Psicologia e tem aqui uma parte que ele vai falar. É que eu já li essa parte faz um tempo. Aqui. Deixa eu ver, peraí. Eu nem ia falar sobre isso hoje, mas já que a gente está entrando no tema, eu vou ter que procurar aqui, pera só um minutinho. Olha só. O livro quer ser lido. Ele já me achou aqui. Deixa eu ver onde que ele começa. Eu vou ter que cortar algumas coisas. Deixa eu ver. Tem alguns grifos meus aqui. Tem mais coisa aqui atrás. Bom, eu vou ter que ler uma coisinha aqui para da gente depois começar a conversar um pouco sobre... A discussão está indo bem. Na hora que eu vou entrar em frase de caracterização, a gente é fisgado para voltar um pouquinho mais. Então a gente vai voltar. Vamos fazer esse trabalho, sim. Aqui então, o que acontece? Nesse livro que eu tenho aqui, pessoal, ele é o Revendo a Psicologia. É um livro que a gente usa bastante aqui nas lives, eu já comentei bastante dele, inclusive já comentei dessa parte aqui, eu lembro que eu falei um pouquinho sobre ela, mas vamos voltar. Isso aqui é uma edição da Editora Vozes, inclusive. Infelizmente, assim como o livro que nós estamos fazendo no grupo de estudos no domingo, ele está esgotado. Não sei onde tem PDF dele, mas olha, eu recomendo muito. Porque o que acontece? Para quem inclusive está acompanhando os estudos dos devaneios de domingo, esse livro aqui, o Revendo a Psicologia, ele fala muita coisa que tem no Psicologia Alquímica, que é do mesmo autor, é o James Hillman, só que de uma outra maneira. Então ele vai falar de diversas formas ali. E claro, ele vai usar de formas imagéticas. É a forma como o Hillman ele trabalha. Aqui na página que eu tenho como referência entre a 46 e a 47 do Revendo a Psicologia, ele vai discutir uma coisa, ele vai dizer o seguinte, que nós, como sociedade, começamos a trabalhar, ou melhor, a imaginar psicologicamente algumas coisas de uma maneira muito nominalista. O nominalismo, ele vai ali colocar que é uma defesa contra a imagem. É exatamente o que a gente falou, do nada mais que. Isso aqui é nada mais que isso, nada mais que aquilo. Então, a própria palavra, a própria imagem, a própria manifestação do diferente,
ela, quando vai entrar Descartes e Mezzani, né, os franceses, né, essa escola francesa, que ela vai fazer no método reducionista, ou seja, ela vai buscando qual é o princípio de uma verdade absoluta, é o que nós buscamos até hoje, inclusive numa posição positivista científica. Qual que é a questão da positividade científica? É você chegar ali numa raiz do problema causalista e você buscar nesta raiz o mal. Ela é por si mesma tomada como um mal e ela precisa ser erradicada. Então aqui o Hillman, ele vai aqui colocar algumas coisas importantes, porque a gente vai falar agora sobre esse subjetivismo, né? O que é o ismo? É o que caracteriza uma doença, é um transtorno da própria manifestação em si. Eu já vou ler aqui, vou só ler aqui um comentário do Vitor, né, para a gente ter uma interatividade aqui. O Vitor aqui, é engraçado, no percurso do inconsciente temos de confiar, né, fiar em conjunto, com o coração da imagem, né? Ela é capitã dos mares e não sabemos o destino. Sabemos que no meio do caminho pisaremos em areias inexploradas. Que bela imagem, Vitor. O Vitor é extremamente poético nessa imagem. E sim, a imagem, ela é o coração, porque exatamente ela está num lugar que a gente não sabe. Ela nos coloca a explorar. Nessa imagem do capitão aí, que a gente pode imaginar até uns capitães de areia e tudo mais, né? O capitão ali no mar. É o quê? É ser levado pelo próprio barquinho a explorar um lugar que é muito maior do que eu, que acontece um monte de coisa que não está no meu controle, e eu preciso aprender a lidar constantemente com coisas que me fogem. Eu não estou em casa. Se a gente pensar na metáfora do mar, eu não estou em casa, então eu tenho que tomar cuidado ali de achar que se eu souber demais eu posso ser engolido pela própria onda. Se eu achar que eu sei demais, é o momento que eu estou mais propício, que eu estou mais vulnerável a ser engolido por aquilo que é muito maior do que eu. E aí a gente imagina isso correlato ao inconsciente. Boa noite, Denise, tudo jóia? Então eu vou ler essas partezinhas aqui, que começa na página 47 e vai até a página 51. São alguns grifos meus para a gente aqui imaginar um pouco. Então ele vai falar do Mezzani. O Mezzani é um filósofo, é um francês ali daquela linha do Descartes, que eles lutam contra qualquer tipo de interferência sobre a verdade absoluta. Que eles vão fazendo exatamente é um método reducionista. Todos eles são reducionistas. Eles tiram coisas que atrapalham a percepção, atrapalham a razão. Então eles estão impondo o império da razão. A razão da lógica racional, da lógica unificadora, ou melhor dizendo, unicentrada das coisas. Então o Hillman vai dizer o seguinte, no último parágrafo da página 47, aí eu vou acompanhando só uns grifos meus até a 51. Enquanto Mersenne, na verdade, estou falando Mezzani, mas estou esquecendo do R aqui. Enquanto Mersenne, na verdade, não só, tá? É o Mersenne, representa o ataque à realidade da imagem, outra força intelectual representa a ameaça à realidade da palavra. É o nominalismo, que tem sido o instrumento da despersonificação da nossa existência. O nominalismo esvazia as grandes palavras. Os nominalistas reduzem leis universais e tipos gerais a nomes simples. As palavras não têm substância por si só. Ou seja, começa a entrar exatamente no que a gente está dizendo sobre o subjetivismo. Ou seja, a palavra, ela não significa algo por ela mesma. Eu tenho que introduzir o significado a ela. Parte de mim. Parte do meu racional ali. Então, aí é isso que ele está dizendo aqui. Que a palavra,
ela não tem o poder dela mesma. Ou seja, é como se estivesse dizendo, ela não é imaginável. Ela não provoca a imaginação. O que provoca, na verdade, é você colocar o significado da palavra, que é a visão causalista das relações, que é uma relação linear. É uma ligação de isso daqui causou isso, causou isso, causou isso, causou isso. Então eu tenho que eliminar isso aqui para não ter problema aqui. Não enxerga as coisas como relevos, digamos assim, como coisas que não são progresso, né? Não são desempenho. Do século XIV, ou a partir do século XI, se pensarmos em Rossellinus, agora esse nome aqui, a Wittgenstein e seus herdeiros contemporâneos, tem havido um declínio acelerado de ideias maiores, abstratas e polivalentes, em favor de nomes pequenos, concretos, particulares e de significado único. A palavra deixou de ser uma força em si mesma para ser um implemento de especialistas, os assim chamados filósofos. Exatamente o que ele está dizendo. Olha só que interessante que ele está dizendo aqui em outras palavras. Ele está dizendo que as palavras começaram a ser ressignificadas, mas por agentes do poder da ressignificação. No caso, na época, os filósofos. Aqui dentro desse século XIV e tudo mais, tá, esses períodos medievais aí. E hoje nós temos os especialistas, né? Os psicólogos, os psicanalistas e tudo mais. Por isso que eu estou fazendo essa crítica em relação à própria descaracterização da relação analítica, de colocar-se horizontalmente em relação ao que a outra pessoa está dizendo, porque isso já é secular. Essa posição de alguém ter um conhecimento, eu vou lá beber desse conhecimento para ter uma vida melhor, porque se alguém provavelmente tem uma vida muito boa, ele estudou para isso, piriri pororó, é um domínio das palavras, ou seja, como se esse domínio estivesse ali numa biblioteca muito alta e eu não conseguisse alcançá-la, porque eu tenho que alguém que tem altura suficiente ou a escada grande o suficiente ir lá pegar para mim, porque eu por mim mesmo não tenho acesso a ela, ou seja, estas imagens que eu mesmo sonhei, pouco posso imaginá-las, pouco posso fazer algo em relação a elas. Qualquer coisa que eu faça é errado. Entra nesse discurso. Temos passado por uma maré de nominalismo. Olha aqui a imagem da maré, aqui a gente está falando do mar. Como diria C.S. Peirce, Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Leibniz, Kant, Hegel. A filosofia moderna de todas as linhas tem sido nominalista. Então, é aqui o Hillman fazendo essa crítica em relação ao esvaziamento do que a própria palavra, do que as próprias imagens trazem sobre si mesmo. Deixa eu ver, tem bastante comentário aqui, eu vou perdê-los se eu não vê-los. Deixa eu subir aqui um pouco. Aqui já li. Aqui o Victor dizendo, minhocas arejam a terra, poetas a linguagem. Sim, o poeta forma inclusive uma terra porosa. Olha, que bela imagem essa, viu, Victor? Que a gente pode imaginar essa terra ali exatamente como a nossa consciência. Se a gente não tem uma terra fértil, ou seja, uma terra que propicia a viver minhocas, é uma terra dura. É uma terra onde ela não pode se alimentar, ela não bebe água. A gente falando da água de novo, interessante. A imagem conversando com a gente. Sim, é isso mesmo. Aqui o José Carlos. O diverso está na imagem que vejo da imagem. Ou melhor, José Carlos, eu não vou ler ainda por enquanto o que você escreveu, porque eu vou só trabalhar nessa frase para não perdê-la, tá? Depois eu vou continuar. Mas o que a gente está tentando falar aqui é que a imagem me vê primeiro. Ou seja, a fantasia está antes da minha consciência de que eu estou fantasiando. Então essa é a posição, que inclusive nos coloca aí numa posição de humildade. Opa, eu não sei muito bem sobre isso aqui não.
Deixa eu trabalhar com o que eu não sei, porque é difícil, tá? Esse é um ponto. Trabalhar psicanaliticamente deste modo é difícil. Porque o tempo todo você está falando, pô, mas eu não sei o que você está falando. Tu está trazendo um sonho bizarro, está trazendo um sonho maluco. Eu sou obrigado, por não saber, ter que ficar olhando para aquilo um tempo. Eu tenho que quebrar o relógio. Porque se eu ficar pensando, puxa, eu tenho que além de lançar uma interpretação para a pessoa, para mostrar que eu trabalho bem, para mostrar que eu interpreto bem, pipiripi, popopó. Mas a relação com o sonho não sai. Então, por isso que eu estou falando que são posições defensivas, colocar-se um conhecimento prévio em relação às imagens. Então, ela me conhece antes mesmo de mim. No sentido de que ela não está numa disposição tão temporal assim. Se ela está aparecendo para mim hoje, é porque eu faço tanto sentido para ela quanto ela faz para mim. Então ela vem me visitar para dizer, olha, hoje eu estou fazendo esse sentido aqui para você, por isso que eu vim me apresentar dessa maneira. Então ela não é minha, ela é uma visita. Ela é algo que me tem, mais do que eu tenho ela. Porque na hora que eu vou tentar agarrá-la, ela some. Ela é feita de um material fugidio. Na hora que eu vou jogar muita luz nela, ela dissipa. Geralmente, né? A gente precisa de, às vezes, um esclarecimento de algumas coisas, mas a gente está falando aqui sobre a preferência que a fantasia tem de se apresentar, tá? Então ela precisa de uma luz não ofuscante. E aí o José Carlos continua. Ou de que penso sobre a imagem estaria nas palavras que uso para palavrear as imagens, que carrego e que se espelham ao redescobrir-se e demolir o sabido. Sim, né? A gente comentou aqui sobre o deformar, né? Porque o que acontece? Se a gente fica muito no lugar do que a gente já sabe, reafirmando-se, a gente não sai muito do lugar. Inclusive as coisas não ficam tão interessantes assim, né? A vida fica meio xoxa. Aqui, ó, demolir o sabido até então. Sim, é isso mesmo. Aqui a Nila comentando, os devaneios são vivos, as imagens vão se manifestando no decorrer da live. Sim, é o que está acontecendo aqui, a gente vai conversando com elas. E olha só, continuando, ele vai dizer aqui agora na 48, eu vou só ler alguns grifos meus. As palavras maiores eram rótulos dados pela mente, nessa grande onda aqui e tudo mais e tal, com realidade apenas subjetiva. Palavras que não eram específicas, com referentes que podiam ser apontados, podiam ser transformados pelo seu usuário até significar absolutamente nada. Olha que frase importantíssima que o Hillman está dizendo aqui. Ele está dizendo que o nominalismo é uma defesa contra a imagem, porque a partir do momento que eu tenho um excesso de subjetividade, ou seja, um excesso de domínio sobre ela, dizendo para ela o que ela é, eu vou reduzindo ela até o nada. O que isso é na prática? É um método explicativo. É eu dizer que a água é o complexo infantil materno, de ficar ali buscando um representativo do seio num copo que vai ali te suprir à noite, piriri pororó. Ou seja, eu esvazio o copo d'água. Agora no sentido literal. Eu não estou mais bebendo água. Eu já bebi tudo que eu tinha que beber dela, já fiz tudo que eu tinha que fazer com ela, passa para a próxima. Então, é uma defesa porque eu perco a relação com essa imagem. Eu perco o oferecimento, que a gente acabou de dizer ali que ela pode ali estar me metaforizando para outras coisas, me fazendo enxergar coisas no meu cotidiano em relação à maneira como eu vivo, que eu não sei. Então o sonho me localiza melhor, muito mais do que a própria maneira de colocar o significado nele. Ele continua. Princípios invisíveis, generalidades e poderes universais, tais como verdade, terror e tempo, eram simplesmente nomes, definidos a partir das situações das quais participavam, fazendo sentido somente no contexto de jogos mentais de palavra. Elas não tinham substância, dizia o nominalismo, não eram reais. Tira o poder da palavra e institui a um grande mestre, a alguém que tem o domínio ali de desmistificar.
ele continua mais no parágrafo seguinte, dizendo o seguinte: o nominalista privou as grandes palavras de sua sanidade. Ou seja, essas palavras não significam nada mais que, então elas se tornam, se você quiser ver algo a mais do que isso, além disso, é loucura. Torna a relação com o inconsciente uma relação louca. Vê ali algo que desperta, além daquilo que já está sendo proposto, como um desvio a ser evitado, porque ele pode te levar a uma perda de consciência. E aqui a gente está vendo que, na verdade, ele faz uma modificação de consciência, uma transformação de consciência, que, na verdade, é isso que nos traz mais consciência, que é te retirar um pouco a consciência do meu lugar de suposto saber, aí, citando Lacan. Consequentemente, apenas os loucos são capazes de ver ficções na mente como realidade, e o conteúdo dessa loucura passou a ser definido em parte pelos assuntos que o nominalista rejeitou. E aqui ele vai dizer, até uma frase aqui na página 49, havia um outro lugar onde as palavras personificadas de letras maiúsculas eram permitidas, que era na poesia. Aí ele vai dizer aqui o seguinte, que através aí na página 50 e 51, que através da personificação, as ficções da mente tornavam-se objetos da visão, de forma que o leitor pudesse também se tornar um espectador. A alegoria mantém a autonomia e a realidade dos deuses à distância. Ao serem usados como exemplos morais ou homilias educativas, pegar a alegoria e falar, olha, ela está dizendo para você fazer tal coisa, que é a lição de moral aqui. Não são mais poderes, mas, ao invés, truques técnicos, categorias, conceitos. Em outras palavras, a conceitualização é uma perda de imaginação, é uma perda de realidade também, de uma maneira diferente de se ver a realidade. Tornam-se instrumentos da razão em vez das próprias formas que organizam a razão. Tratamos pessoas míticas, personagens, como alegorias sempre que desejamos esquecer ou negar-lhes suas peculiares naturezas patológicas. Então, as poetizamos. A alegoria é uma reação defensiva da mente racional contra o total poder da propensão irracional da alma para personificar. Quando as imagens não mais nos surpreendem, quando podemos esperar o que significam e saber o que intencionam, é porque temos nossas simbologias de sentidos estabelecidos. Então, o Hillman, já terminei a minha leitura, ele vai contra esse movimento nominalista, que inclusive ele também atinge, de certa forma, momentos tanto na psicanálise freudiana quanto na psicologia analítica junguiana. E que momentos são esses? Os momentos aonde ali há um excesso, não que ele não seja necessário, mas quando há um excesso de interpretatividade. Quando eu vou falar que tal coisa é um complexo, tal coisa eu preciso fazer porque é uma compensação, então o sonho está dizendo que eu preciso compensar tal coisa, que inclusive é uma visão um pouquinho complicada, que o próprio Jung coloca num exemplo do Homem e seus Símbolos, quando ele vai falar de um sonhador italiano, alguma coisa assim, e um jovem que tem sonhos muito parecidos, e aí ele vai tentar explicar a compensação como, esse aqui está fazendo isso, esse aqui deveria estar fazendo isso, colocando ali os dois dentro de uma correlação mais absoluta. É um pouco complicado. Essa compensação, ela enxerga as coisas de uma maneira
em que não se deveria estar fazendo e deveria estar fazendo. Ou seja, ela costuma arrumar para uma perspectiva binária. E a perspectiva binária costuma não perceber intermediários. Essa zona intermediária, que inclusive é o que propicia a própria imaginação de acontecer, ela é excluída. Ou é preto ou é branco. Ou você está comigo ou você não está. Ou é isso ou é aquilo. Define logo o que você tem que ser. Então não propicia essa possibilidade de uma degustação, de uma apreciação em relação à imagem. E a gente, para tentar pegar nos 5 minutos que nós temos aqui, porque daqui a pouco eu vou falar sobre o sorteio. A partir do momento que nós descaracterizamos a imagem, nós estamos fazendo exatamente esse movimento que o Riemann está dizendo que faz o nominalismo. É o transformar isso em nada mais que. Descaracterizar é sair, é falar sobre outra coisa. Em vez de eu falar sobre o copo d'água do sonho, eu começo a falar sobre a locadora no século XX, quando tinha locadora ainda. Só que eu faço essa passagem de uma forma muito abrupta. Eu não conversei com um copo d'água e ele me trouxe uma imagem ali propiciando essa locadora para aparecer. Na verdade, eu estou colocando essa locadora como sendo um momento traumático ao qual eu preciso ressignificá-lo para não voltar mais ali. O aspecto da psicanálise selvagem é destituir, tirar a própria força da imagem. Só que isso faz um efeito oposto, que é a imagem se desinteressa de nós. A vida torna-se uma vida funcional, uma vida, digamos assim, menos psicológica, uma vida menos sonhada, no sentido ali de eu preciso estar me preocupando com o que eu tenho que fazer. Eu não posso ter um tempo de um verdadeiro ócio. O meu ócio tem que ser um ócio criativo. Uma palavra um pouco complicada, eu não gosto muito dessa palavra, para ser sincero. Aqui o Victor está trazendo referências, deixa eu lê-las. O sonhador participa então do mundo alimentando-se de uma das substâncias do mundo. Substância densa ou rara, quente ou doce, clara ou cheia, de penumbra segundo o temperamento de sua imaginação. E quando um poeta vem ajudar o sonhador, renovando as belas imagens do mundo, o sonhador alcança a saúde cósmica. Ele se liberta, né? Eu acho que é interessante essa referência, Victor, que você está trazendo. É uma possibilidade de perceber que todas as coisas estão conversando comigo. O copo d'água está interessado em mim, assim como eu também estou interessado nele. Ele me serve no sonho não para matar uma sede literal, mas para matar uma sede de sonhar. Ou até mesmo para manter uma possibilidade dessa sede se continuar sendo alimentada. De alguma forma. A gente pode imaginar junto com esse copo d'água. A Enila comentando. A alma ainda insiste em sonhar e poetizar. É que na verdade, Enila, né, a alma, o que ela faz é isso. Não é que ela insiste. É o que ela faz. Digamos assim como, sei lá, assim como o computador ele processa, assim como, sei lá, uma geladeira gela, a alma ela poetiza. O que é poetizar nesse sentido? Poetizar é estabelecer uma relação imagética com todas as coisas e perceber que existem consciências tão importantes quanto a minha. A minha não é a mais ou menos importante. Ela é equivalente. Por isso que o alquimista trazia a noção de troca equivalente. A troca equivalente significava algo do tipo: esse tanto aqui
é possível fazer esse tanto de matéria. A transformação aqui, ó, eu posso ter, sei lá, 1 tonelada de chumbo que eu conseguindo trabalhar, eu consigo extrair, sei lá, 500 gramas de ouro, sei lá. Estou colocando aqui, estou inventando um negócio, não sei se é bem assim, na química que funciona. Mas, o que isso quer dizer? Que é preciso de muito chumbo para eu conseguir um pouquinho de luminosidade, um pouquinho de brilho, um pouquinho de riqueza. Então, são essas metáforas que vão nos ensinando que nós, que o interesse pela vida é muito mais saboroso quando eu não estou preocupado só com as coisas que eu estou inserindo dentro da minha vida. É importante que as outras coisas, as outras concepções, elas façam esse caminho de minhoca ali que foi citado, acho que até pelo próprio Vitor, que ela torne a terra porosa. Uma terra porosa é uma terra que recebe melhor nutrientes. Até tem um videozinho que eu vi esses dias interessante que fala sobre terras, né? Aí tem lá uma terra que ela é árida, tem uma terra que é no verão e tem uma terra úmida. Aí coloca um copo d'água de cabeça para baixo nas 3. A terra que ela é úmida nesse sentido ali de porosa, né, de ela é receptiva, ela puxa muito mais água do que uma terra seca. A terra seca ela se torna mais impermeável. Essa terra dura. A terra dura, né? Vamos colocar nesse sentido. A terra dura se torna mais impermeável. Então a gente tenta fazer esse trabalho de solve et coagula aí. De ir possibilitando novas alternativas de nos alcançarem. Porque é o que o sonho faz conosco todas as vezes que nós sonhamos. A alma ainda insiste em sonhar e poetizar, ainda que deseja manifestar-se nesse mundo cada vez mais literalizado. Nosso exercício é o de sair da unilateralidade racional e permitir que a alma fale livremente. E é um trabalho isso, porque nós estamos atolados dessas perspectivas, nós estamos cheios delas. Então se torna um processo trabalhoso, né? Essa palavra processo é um pouco complicada, mas se torna um cultivo trabalhoso, porque sempre vai ter algum momento que a terra vai endurecer e ela vai exigir determinadas ferramentas que não são as mesmas de uma terra mais mole. Então quem nos ensina muito isso são os artesãos, são os artistas. Eles trabalham exatamente nesses lugares. Fala, olha, não dá para usar a mesma coisa numa coisa que é assim, numa coisa que é assado. Se eu trabalhar numa terra ali, né, começar no jardineiro, se eu trabalhar com uma enxada que é muito, sei lá, que ela é muito grossa numa terra dura, mas ela não tem muita afiação, ela vai ali ficar, vou ficar batendo nela e não vai adiantar nada, como se fosse batendo martelo na terra, não vai fazer nada nela. Vai ali trabalhar, vai ser um trabalho mais exaustivo. Então, o sonhador de ferramentas, né, o que a gente está falando isso? Que é uma ferramenta. O sonho, as imagens, são a ferramenta que a alma nos proporciona. Olha para essa imagem que a ferramenta é essa daqui. Você tem que trabalhar com isso. Uma imagem é uma ferramenta nesse sentido. Porque eu preciso trabalhar aqui, eu preciso trabalhar essa imagem, eu preciso trabalhar o copo d'água. Se o copo d'água está fazendo com que surja aí uma outra coisa, é o copo d'água que está trabalhando, não eu trabalhando no copo d'água. Então, é nesse sentido. E bom, pessoal, vou parar por aqui hoje para a gente fazer o nosso sorteio. Agora é a hora do sorteio. Então, se tiver alguma dúvida, tá, pessoal? Vocês podem comentar depois, tá? Depois da live, pode fazer as devidas considerações no pós-live. Bom, hoje vamos sortear esta camisa aqui, ó. Essa camisa aqui da Tomier, que é em homenagem à nossa primeira live que a gente fez sobre terror ali. A gente falou sobre um autor, o mangaka Junji Ito. E aí
Foi uma live muito bacana, foi uma live muito bem receptiva. Então esse vai ser o nosso primeiro sorteio para as pessoas que participam da live. Aqui tem os nomes das pessoas que eu marquei. Eu vou sortear aqui, ó. Vou sortear na frente da tela aqui, ó, para não da BO. Vou mergulhar aqui e eu vou ficar olhando. Aqui, ó. Aqui os papelzinhos, eu estou mexendo neles. Eu vou ficar olhando só para a tela para não ver o papelzinho. Vou pegar o primeiro papelzinho que vier na minha mão. Aqui, ó. Peguei. Esse aqui. Não tem mais nenhum? Não. Então peguei. Não sei quem que é, não sei qual que é a textura do papel. Vamos ver quem ganhou a camisa. Vamos ver. Quem ganhou foi Joyce. A Joyce ganhou a camisa. Acho que é a Joyce Rodrigues 13 que foi colocada. Então a Joyce é a ganhadora do primeiro sorteio daqui da nossa live. Então, depois a ganhadora entra em contato comigo. Aqui também tem os outros nomes, aqui ó, tem todos os outros nomezinhos aqui. E quem tiver dúvida, eu vou mantê-los aqui. Então eu vou separar o nome da ganhadora aqui, vou deixar dentro da caixinha. E é isso aí, pessoal. A Joyce aqui é eu. É isso, Joyce. Você ganhou a camisa. Você ganhou a camisa da Tomier. Então, pessoal, depois a gente me manda seu endereço que aí eu envio ela para você. Então, pessoal, muitíssimo obrigado por esta live. Esta aqui eu acho que é a live 44, 45, não vou lembrar qual que ela é, do nosso Devaneios do Café. E nos vemos semana que vem. Muitíssimo obrigado, pessoal. Até lá.